Amigos, a gente vai continuar aqui a nossa conversa, agora tratando do capítulo 2 do livro A Chave da Virada. Lembrando que você pode ir receber o seu livro, tá bom? Procurando uma das igrejas adventistas mais perto da sua casa, pelo site que eu vou deixar aqui para você, ou através desse QR Code para você baixar o livro em PDF, ok? Vamos conversar aqui um pouquinho. O capítulo 2, gente, ele trata bastante sobre o estresse, né? E eu vou pegar só um trecho destacado aqui que vai dizer que o estresse é causado por um círculo vicioso de demandas emocionais no qual a mente não suporta mais a pressão. Como é que a gente define estresse? Como é que ele pode ser considerado perigoso? E o que eu posso fazer para evitar? Como é que a gente pode começar dentro dessa linha, falando sobre estresse? Gustavo e amigos, mais uma vez estamos juntos aqui. Quando a gente fala de estresse é interessante porque a gente vê que essa palavra não é uma palavra brasileira, né? Mas ela já está na boca de todos, inclusive de crianças. Um dia desse eu estava ouvindo a minha filha falando: nossa, eu estou muito estressada hoje. Uma menina de 12 anos, né? Estressada, preocupada, enfim. O estresse é essa sobrecarga, né? Que é sobrecarga mental e também física. Porque e é interessante que o estresse ele tem esse aspecto, né? Que ele começa na mente, mas ele também afeta o corpo. Talvez você que está assistindo já sentiu em algum momento aquele em cima da pálpebra do olho começar a tremer, e você não tem controle disso, não sabe por que está acontecendo, não tem nenhum motivo aparente. Isso é um sinal de estresse, que você está sob estresse. Então você está sob uma alta pressão, uma sobrecarga mental que está impactando agora também no seu aspecto físico, né? E essa talvez seja a grande preocupação, né? O estresse, ele é recorrente na nossa vida, né? Vários momentos nós passamos por situações que são estressoras, né? Que nos agitam um pouco, mas o problema é quando ele fica tão recorrente que começa a afetar o nosso aspecto físico também. E aí você tem pessoas que têm gastrite, dores de cabeça intensas decorrentes de estresse, problemas de pressão e às vezes até problemas cardíacos, assim, sofrem porque sentem no coração a pressão do estresse. Então esse é um momento de preocupação que nós devemos, o sinal de alerta, né? Quando as pressões emocionais, as pressões da nossa mente, elas começam agora a afetar também o nosso físico. O interessante é que a leitura do livro também, ela coloca um ponto assim pra gente dimensionar, né? Então eu até sublinhei alguma coisa assim. A gente pode definir dois tipos de estresse: o estresse bom e o estresse mau, como colesterol bom e colesterol mau. Então, assim, existe o fator de estresse, que ele é um fator até de autoproteção, de preservação, leva uma situação em que o indivíduo, por exemplo, um cachorro está correndo atrás dele, causa um determinado movimento, ele vai ter palpitação, ele vai ter boca seca, são reações normais. Esse estresse fisiológico. O problema é quando ele passa do estresse fisiológico, ele já entra numa questão mais patológica, onde ele causa uma disfunção emocional. E essa disfunção emocional, ela pode levar o indivíduo a um limite, que é o limite do estresse, aí já vai entrar no burnout. Aí é quando, como se diz, imagine um castelo de cartas, e alguém vem, depois de horas que você montou aquele castelo de cartas, alguém entra na porta assim e diz assim: olá. Esse olá emite lá um vento e destrói todas as cartas. Essa destruição das cartas chega ao limite. A gente realmente precisa cuidar desse limite, porque quando ele se torna uma disfunção emocional, então o estresse realmente ele é assim. E até porque hoje o estresse é o mal do século. Não tem como a gente fugir dele, conviver com ele. Agora, Vilas, eu queria que você definisse essa questão do burnout, porque a gente, quando fala de estresse, esse excesso de atividades, o que pode causar na pessoa? O que pode prejudicar no cotidiano de alguém? O estresse, como até alguns pastores falaram aí, é algo psicossomático também, né? O corpo padece, como o pastor falou ali, da psoríase, né? A escamação aqui também, da coceiras, da vermelhidão, aquela síndrome do intestino irritado, e várias gastrite, várias outras coisas.
Então, para você evitar, você tem que evitar gatilhos em ambientes estressores. E se você chegar a ter um desses sintomas aqui, procure ajuda, por favor, que é isso que o nosso querido mediador aqui, Gustavo, mencionou, né, que é o sinal de burnout, aqui, os sinais, né? O que seriam os sinais? Sinais é aquilo que você observa. Se você observa no outro os sinais, no comportamento, ele tem alguma coisa. Os sintomas é mais subjetivo. Ele tem que falar para ti o que está sentindo. Então é diferente de sinais e sintomas, né? Sentimentos de fracasso e insegurança, insônia, sentimento de derrota e desesperança, dificuldade de concentração, sentimento de incompetência, negatividade constante, isolamento, alterações repentinas de humor, pressão alta, fadiga, dores musculares, alterações nos batimentos cardíacos, né? Do taquicardia também ali, cansaço excessivo físico e mental, isso aqui é um dos sintomas principais, dor de cabeça frequente, que a cefaleia frequente, alterações no apetite, problemas gastrointestinais. Por quê? Porque também afeta até a questão da digestão, como a gente mencionou agora. O sistema nervoso central, ele avisa o autônomo avisa ali o simpático, enfim, que tem todas umas subdivisões. Então o sistema entérico, ele começa rapaz, vou largar tudo aqui, como eu mencionei no começo, e eu não vou mais controlar nada não, tá dando pane no corpo todo, não vou segurar tudo isso sozinho não. Se o cérebro, o sistema nervoso central não segurou, falando uma linguagem um pouco mais simples, não vou segurar não. Então dá aquele pane todo, a pessoa começa a sentir também dores e tudo mais. Mas se você sentir um desses sintomas, não um, né, mas 5, geralmente o DSM-5 e o CID-10 aí, os manuais mundiais de saúde mental, de saúde em geral, conceituam isso. Se você sentir 4 ou 5 desses sintomas ou sinais, procure ajuda, por favor, o mais breve possível. Agora tem uma coisa interessante aqui. A questão do estresse, a gente teve também um aumento consideravelmente devido a um fator global, né? A pandemia, ela trouxe esse elemento intrusivo lá, ok? Porque pós-pandemia, o próprio processo, lockdown e toda aquela insegurança e tal, gerou realmente nas pessoas um ambiente que potencializou os fatores de estresse, né? A gente teve um alto índice de suicídios na pandemia, a gente teve um alto índice de pessoas realmente que morreram, né? E aí vem todas aquelas emoções e tal. Agora, uma coisa interessante que a gente viu mesmo pós-pandemia é que houve depois disso uma preocupação mundial com relação à produtividade. E você vê que é uma coisa tão séria, Roger, que ela está extremamente ligado à saúde emocional da pessoa, o quanto você vai produzir. E aí tem um fato que, assim, eu queria que desmistificar, que nós saímos do ambiente de trabalho normal para os home office, achando que isso era benéfico. O Elon Musk fez até uma coisa interessante. Logo que terminou aquele processo dos lockdowns, ele fez todo mundo voltar para função normal. E foi questionado, criticado, por que a Tesla estava trazendo todo mundo. E a gente começa a perceber que um fator, aumentou o fator estressante, porque você agora começou a levar trabalho para dentro de casa. E esse modo né, direto, é um fator que a gente precisa cuidar. O multifatorial. É um fator que a gente precisa cuidar. E hoje, querendo ou não, o que a gente quantifica? Quem que é o indivíduo produtivo? É o camarada que tem 8 braços, né? É aquela deusa indiana lá que tem vários braços, né? Faz isso, faz aquilo, faz isso, faz aquilo, tal. Ai, não. Tem que chamar um indivíduo aí de Brahma aí, alguém. Brahmani. Mas assim, na verdade, isso é um fator que a gente precisa entender, que continua, e às vezes as pessoas acham que não tem problema nenhum. Esse excesso de atividade.
Agora sim, pastor Roger, eu queria que o senhor entrasse nessa questão de superação, né? Questão de superação de estresse, porque assim, a gente vive hoje em dia realmente uma sociedade que leva trabalho para casa, que a gente acaba misturando vida pessoal com o trabalho, aí desconta na família, desconta nos amigos. Então, como é que a gente pode se reorganizar para conseguir superar essa fase de excesso de estresse? E essa é a pergunta, talvez, essencial neste momento. O que fazer, né? Porque a gente precisa ter um escape prático, uma decisão prática, né? O livro ele apresenta algumas sugestões. E eu gostei muito dessas sugestões. A primeira delas diz que nós devemos reordenar nossas prioridades. Às vezes nós gastamos muito tempo no que não é o mais importante e que me tira tempo daquilo que é mais importante. E aí, como eu não consigo dar conta daquilo que é mais importante, eu fico angustiado, desesperado e agitado. Então a gente precisa reordenar nossas prioridades, especialmente no uso do nosso tempo. Então esse é o primeiro fator que eu achei interessante do livro, né? É você reordenar suas prioridades. O segundo, eu vou parar nesses dois aqui, mas eu achei muito interessante também, é a questão de você compreender que a mudança vai vir. E um dos fatores mais desencadeador do estresse são as mudanças. Mudanças, seja no trabalho, seja ambientais, enfim, as mudanças elas são fatores estressores. E eu li um livro há um tempo atrás que ele lida com essa questão da mudança. Um livro da era comercial, mas muito interessante. Um pequeno livro. Quem Mexeu no Meu Queijo. Não sei se vocês já leram esse livro. Sim. Quem Mexeu no Meu Queijo. Eu não vou falar do livro, mas a ideia essencialmente é aqueles que conseguem se adaptar mais rapidamente às mudanças, entender o que são essas mudanças e conseguem se adaptar a elas, conseguem ter um desempenho e uma vida melhor do que aqueles que ficam resistindo e têm dificuldade de lidar com a mudança. Então a mudança ela vai acontecer na nossa vida, a gente passa por mudanças físicas, emocionais, sociais. Então esse é um fator, a gente aprender a lidar com essas mudanças, né? Você entendeu, Vilas? Eu queria que você ficasse responsável por essa nossa chave da virada. Pode ser? Pode trazer pra gente um exemplo bíblico, né, dentro da palavra de Deus, sobre o estresse, como a gente pode lidar com ele? Perfeito. Assim como a gente mencionou sobre multitarefas, uma hora o corpo ele vai se desligar, né? Ele vai dar um sinal de alerta, ou vários sinais, emitir vários sinais de alerta. Aqui, como o livro também menciona, tem a questão da irmã de Maria, né? A Marta ali, as irmãs de Lázaro, né? Não é verdade isso, pastor? Então, na visita de Jesus ali, Marta até mesmo com o pensamento de querer agradar o mestre. E Maria foi logo aos pés dele. Maria ficou ali só observando e aprendendo, até mesmo admirando o nosso querido Senhor Jesus Cristo, mas tendo o tempo com ele, abnegando de suas vontades pessoais para estar com o mestre. Já Marta estava num fator multitarefa ali, querendo fazer várias coisas e muitas das vezes quando a gente quer fazer muitas coisas, a gente acaba deixando tudo incompleto, ou a maioria das coisas, ou a metade, tudo incompleto, né? A gente foca em querer agradar muitas pessoas também e tende sempre a dizer sim para algum convite, mas a gente tem que aprender a dizer não, ter tempo para si, desacelerar, relaxar um pouco mais, focar no autoconhecimento, na autoestima, focar no bem-estar próprio. Porque se a gente não estiver bem, como a gente vai também fazer o bem ao outro? Então, esse fator multitarefa muitas das vezes adoece. Ele causa estresse, causa também a fadiga mental e física, que é também a síndrome de burnout, né? E Marta, ela exemplifica muito essa questão de multitarefa, de querer fazer muitas coisas. Mas ela tinha que ter em mente, assim como todos nós, muitas das vezes, em alguns momentos de nossas vidas, como eu falei aqui, desacelerar, não é? Respirar mais fundo, usar a respiração diafragmática intercostal, enfim, sem levantar os ombros e tentar relaxar mais, oxigenar o nosso cérebro e assim a gente relaxar e olhar para si, ter um olhar um pouco mais subjetivo e desacelerar. E Marta, ela dá esse exemplo, entre vários outros exemplos, né, Gustavo? De a gente não ser multitarefa e fazer muitas coisas, sempre dizer sim, mas ser um pouco mais consciente
e ser mais organizado, como a gente mencionou aqui, ter mais tempo para si, estar bem consigo mesmo, para a gente também ser uma ponte de bênçãos, ou ser um canal de bênçãos para as outras pessoas também. Com certeza. Amigos, dessa forma a gente encerra aqui a nossa segunda fase do capítulo 2 do livro A Chave da Virada. Muito legal ter você aqui com a gente. Vilazo, nos conduz em oração? Perfeito. Oremos então. Santo e excelso Pai, graças te damos pelo dom da vida, Senhor. Te agradecemos porque até aqui a tua misericórdia nos alcançou. Perdoa os nossos pecados, continue iluminando as nossas sinapses neurais, os nossos pensamentos, para que esses pensamentos sejam teus, Senhor Deus. Perdoa todas as nossas falhas, continue ainda mais nos ungindo e iluminando nesse podcast, porque também aqui é a tua obra, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém.